temos esta infiltração aqui, então temos de ver o que é que se passa. Podemos ter uma telha partida, sim, podemos ou não arranjar. Tenho o tal taco levantado, o tal chão que está estragado, bem, houve aqui água que infiltrou, ou houve aqui outras questões, ficou mal colocado, seja o que for, vou arranjar a nível técnico. O que o Feng Shui nos diz acrescenta uma camada a esta informação que eu já tenho, ou seja, eu já sei que há ali algo por arranjar, certo? É visível, pode ou não condicionar o meu uso da casa, o meu uso da divisão. O que o Feng Shui nos diz é que, de facto, há uma outra camada de influência e de expressão na nossa casa. O Feng Shui não está propriamente preocupado com a razão técnica. Lá está, de ter entrado água, de alguém ter deixado a janela aberta, de haver uma telha partida, seja o que for. Aqui a questão é, porquê que aquela manifestação acontece naquele enquadramento de vida? Ou seja, com aqueles habitantes naquela casa. Em termos de consultas, é muito interessante porque, por exemplo, podem ter aqui uma ideia muito real, que há pessoas, para onde quer que vão, qualquer casa que habitem ao longo do tempo, vão sempre ter casas com bolor. E a pessoa até pode chegar a casa, ter mudado há pouco tempo e não ter bolor. E passado um tempo, lá volta ao bolor. Obviamente que há razões técnicas para que isto aconteça. E às vezes são coisas muito simples, como simplesmente não abrir as janelas. Mas aqui a questão é de porquê que isto acontece a um nível energético? Porquê que isto acontece a um nível simbólico, a um nível emocional? Para terem uma ideia, em termos aqui da interpretação do bolor, o bolor simboliza, concretiza no espaço os nossos medos. Quando nós temos bolor, e quando eu estou aqui a falar de bolor, eu não estou a falar dos pequenos pontinhos amarelos microscópicos, eu estou a falar de bolor, estou a falar de escalas que podem de facto condicionar o uso de uma divisão. Quando eu tenho bolor numa divisão, quer dizer que alguém, naquele espaço-tempo que vive naquela casa, está a ser condicionado pelos seus próprios medos. Alguém não acredita em si próprio. Alguém está confinado pela sua sombra. E, portanto, a próxima vez que vocês virem bolor na vossa casa, vocês já sabem, espera, isto claro que é bolor, claro que sim, mas tem de facto uma camada extra de informação, uma camada que nos ajuda muito a compreender a nossa realidade tal como ela se encontra e aquilo que estamos a expressar na casa e na vida. E agora perguntam, ok, então, mas a culpa é do bolor, a culpa é da casa ou a culpa é minha? O que é que vem primeiro, não é? O ovo ou a galinha? Em termos práticos, sendo dentro aqui desta visão holística, no fundo, não é? E de influência, como a Ana também tão bem falou, em termos energéticos da matéria e da energia, existe aqui esta relação muito simbiótica e, portanto, a culpa não é necessariamente do bolor. O bolor é uma expressão da vivência. Ou seja, nós podemos ter, e depois, lá está, depois a nossa mente, sabem que a nossa mente racional, quando começamos a estudar Feng Shui é super interessante, porque a nossa mente racional, ela precisa muito de coisas muito lógicas, muito certas e muito erradas. Isto é completamente certo, isto é completamente errado. E quando nós começamos a vivenciar as coisas de um ponto de vista cíclico, de um ponto de vista energético, as coisas são aqui um bocadinho diferentes. E, portanto, ao início de eu vos dizer isso, vocês dizem, está bem, mas eu tenho uma casa de banho que tem sempre, quer dizer, que não tem sequer janela e, portanto, não tem forma de respirar e, portanto, vai sempre ter bolor. E aquilo que eu vos digo é que há casas de banho que tiveram sempre um contexto fechado, ou seja, nunca tiveram janela e nunca tiveram bolor. Há casas de banho que têm janela e têm sempre bolor. E, portanto, há aqui... Isto é para vos ir aqui fazendo aqui um processo, no fundo, de distanciamento das razões técnicas e para, de facto, conseguirem permitirem-se entender, sentir esta parte mais emocional daquilo que nós vamos expressando na casa. Por outro lado, estas manifestações, estas patologias são chatas, claro? Ou seja, eu não quero ter na minha sala uma zona onde o chão está partido, ou onde o chão está aberto, ou no meu quarto. Isso é desconfortável e ainda por cima pode ser perigoso, porque as pessoas podem tropeçar, as pessoas podem
cair, quer dizer, é desconfortável. No entanto, as coisas aparecem ali por uma razão. E a grande vantagem é quando aparecem. Porque quer dizer que se aparecem, eu posso agir sobre elas. Quando não aparecem manifestações, nestas manifestações que no fundo são a linguagem da casa, de nos trazer informação daquilo que nós estamos a expressar na vida também. E portanto, não se zanguem com as vossas manifestações. Obviamente tentem arranjá-las, claro que sim. Mas, no entanto, elas valem ouro, são super valiosas para nós entendermos o que temos relativamente aos vários habitantes na casa, o que temos. Por exemplo, um chão aberto vai ser ou vai ter leituras diferentes, seja em que divisão da casa for. Não vou aqui colocar a camada do baguá, porque torna-se um bocadinho complexo, mas para terem uma ideia, cada divisão da casa tem a sua própria simbologia. Cada divisão da casa tem as suas próprias funções. Todos nós sabemos disso. Ou seja, eu não vou dormir na cozinha. Também não vou cozinhar na casa de banho. Certo? Há quem durma na sala. Muita gente. Mas normalmente nós, à partida, vamos dormir no quarto. Há pessoas que trabalham no quarto. Então, a simbologia nativa de cada divisão também importa quando nós estamos a fazer aqui uma leitura da linguagem da casa. Ou seja, se eu tenho chão partido numa sala que toda a gente usa, ou se eu tenho chão partido num quarto que é só de um habitante, tem uma leitura completamente diferente. Para já, chão partido reflete uma mudança grande a nível de crenças basilares na vida. O chão é a nossa fundação. É a fundação da nossa vida. É por onde nós caminhamos assertivamente, de forma confiante. E se o chão está partido ou está aberto, eu tenho que ter cuidado, certo? Quer dizer que há, sem dúvida, uma abertura aqui a nível da minha estrutura mais basilar. Muitas vezes reflete mudanças grandes de vida a nível interno. Quando eu tive aqui uma mudança interna onde de repente aquilo que me fazia sentido na vida deixou de fazer. Deixou de ter sentido, deixou de ter lógica e eu tenho que procurar uma nova realidade para mim. Então, claro que quando eu tenho chão partido numa sala, a sala tem a ver com a relação com todos os habitantes que vivam numa casa. Obviamente que se só viver uma pessoa, a sala reflete a energia dessa pessoa, não é? Portanto, a pessoa, no fundo, tem esta possibilidade de se refletir de formas diferentes por toda a casa. Mas se viverem várias pessoas num espaço, a sala deve ser um local de fusão de todas as energias da casa. Família ou dos amigos que vivam em conjunto. Quando eu tenho este problema técnico, esta manifestação no chão numa sala, pode comprometer a união da família. Pode comprometer os laços que ligam as pessoas. Pode haver alguém que tenha dúvidas sobre isso. Pode haver alguém que fique a questionar qual é o meu papel nesta família. E onde aquilo já não acaba por não fazer. Pode haver, ou seja, a crise não tem que ser de todos, mas há de comprometer aqui, sem dúvida, o papel de cada um na família. Se eu tenho o chão a abrir num quarto, e se esse quarto for o quarto do casal ou o quarto de um filho, também temos aqui logo diferenças. Ou seja, em termos de simbologia, um quarto, ele reflete a nossa energia mais íntima. É onde nós temos a permissão mental de nos deitarmos, relaxarmos, idealmente, se não o conseguimos fazer é de facto mau sinal, não é? Se não o conseguimos fazer durante muito tempo, ciclicamente podem acontecer fases, não é, dessas. Mas é um local, sem dúvida, de expressão da nossa energia mais profunda. Há coisas de nós próprios que nós não revelamos a ninguém, estão só no nosso quarto, estão só na nossa almofada. Pode acontecer, pode não acontecer, é legítimo se acontecer. E, portanto, o nosso quarto reflete este aconchego, este sustento. Nós, enfim, dentro desta abordagem dizemos que o quarto é o útero externo, porque é que de facto há algo que nos abraça. É, em termos muito práticos, se vocês pensarem na vossa casa, quem bate à porta
quem vocês não conhecem não entra no vosso quarto. São poucas as pessoas que vão à vossa casa que entram no vosso quarto, provavelmente, não é? E, portanto, é de facto o último reduto da nossa individualidade, é o último reduto da nossa singularidade. E o quarto é das divisões mais importantes, sem querer dizer que há divisões mais importantes, mas é sem dúvida uma divisão fundamental na gestão energética do espaço e emocional, naturalmente. Portanto, o quarto vai adquirir a personalidade, vai adquirir a matriz de quem lá habita, de quem lá dorme, ou de quem lá deveria dormir e acaba por não dormir, porque dorme na sala, por exemplo. Lá está, também acontece. Então, se eu tenho um chão que abre num quarto de casal, ou um chão que abre num quarto de um filho, por exemplo, reflete coisas diferentes, porque obviamente as manifestações, quando são em divisões, quando acontecem em divisões que são usadas apenas por um habitante, nós temos aqui alguma facilidade em dizer que aquela manifestação será o reflexo do processo daquela pessoa, no momento. E portanto, se eu tenho um chão que abre no quarto de um filho, o filho está a passar, ou vai passar, internamente já se disputou de certeza, pode ainda não ser visível externamente, por um momento de crise. Os momentos de crise não são maus. Os momentos de crise são fechos de ciclo e inícios de outro. E, portanto, o filho ou a filha estará numa fase de se questionar a si próprio, questionar a sua realidade, questionar o seu caminho. E, portanto, claro que nós, enquanto pais, temos o papel de, sim, vamos arranjar este chão, claro. No entanto, aquela informação é muito valiosa, porque então, quando temos crianças ou adolescentes já a partir de uma certa idade, não necessariamente que eles partilham certas coisas, mas nós ali temos essa informação. Claro que depois podemos pôr aqui a camada do baguá que vai trazer-nos ainda mais informação. Temos depois o quarto de casal, ou seja, se eu tenho um chão que abre num quarto de casal, a leitura pode ser para qualquer um dos membros do casal e ou para a natureza da relação. A natureza da relação pode estar a mudar. Ou seja, eu só com este exemplo, de facto, quero só, de alguma forma, demonstrar-vos um manancial valiosíssimo e quase que infinito que as nossas casas têm sobre nós. As nossas casas são livros abertos sobre nós. E muitas pessoas, eu dou muitas formações e faço muitas consultas, porque para mim Feng Shui mudou uma vida, mudou a forma como eu olho para o mundo, mudou a forma como eu vivo a minha vida, e por isso é que para mim Feng Shui é um modo de vida e não é algo que não é um interruptor onde nós carregamos de está harmonizado ou não está harmonizado, está harmonizado ou não está harmonizado, não funciona assim. Portanto, Feng Shui é sem dúvida uma maneira de nós olharmos e vivermos conscientemente o nosso espaço. E é muito mais útil para todos aprendermos a linguagem da nossa casa do que fazer uma consulta. E eu digo isto, e isto não é muito marketing da minha parte, no sentido de que, sem dúvida, uma consulta é valioso, claro, é importante, se fizer sentido, claro que sim, mas é uma ajuda pontual. É uma ajuda naquele momento, muito concreto. Mas a nossa vida não se cinge àquele momento. A nossa vida é dinâmica, a nossa vida está em constante mutação. Nós próprios somos cíclicos e dinâmicos, tal como o nosso espaço. E por isso, sem dúvida, que se nós tivermos a mais-valia de percebermos, compreendermos a linguagem do nosso espaço, da nossa casa, começamos, sem dúvida, ok, está bem, então tenho aqui esta infiltração. Então, as infiltrações relacionam-se com coisas, pensamentos, dúvidas que se infiltram em mim. Podem gerar processos depressivos. Onde é que está esta infiltração? Em que zona da casa? Quem é que habita essa zona da casa? Há alguém que esteja a sentir alguma coisa ou não? Ou seja, conseguimos, quando temos esta chave valiosíssima da linguagem da nossa casa, conseguimos viver conscientemente o nosso espaço. Agora, dito isto,
o meu objetivo não é que vocês ponham a mão na cabeça e digam ai, tenho agora aquilo ali, tenho que mudar tudo, agora tenho muitos dobras para fazer, porque agora está tudo a sentir mal. Calma. Então, como eu vos disse, é melhor que as coisas se manifestem que não se manifestem. E por outro lado, o Feng Shui, para mim, é uma ferramenta de soluções. Não é uma ferramenta para nos criar mais problemas. E, portanto, é natural que quando nós começamos a ficar interessados por Feng Shui e queremos aprender mais e queremos, de alguma forma, claro, adequar a nossa casa, não é? A nossa energia, começamos a olhar para tudo ao pormenor. Eu posso vos dizer, eu não ando com uma lupa na minha casa a ver tudo o que acontece. Já não estudei em Feng Shui, com certeza. Agora, aqui, sem dúvida, por isso é que eu vos digo, sabermos a linguagem da casa é muito importante porque nós podemos agir quando é necessário, mas isso não significa estarmos sempre à procura de problemas. O Feng Shui não serve para isso. O Feng Shui serve de quando eu preciso, eu vou buscar essa informação e eu ajo sobre ela. Quando eu não preciso, tudo bem, está tudo bem. Sem dúvida que eu acredito, para terminar, eu acredito que nós podemos mudar o mundo casa a casa. Quando nós vivemos conscientemente a nossa casa, vivemos também conscientemente a nossa vida. E isso é um ato muitíssimo poderoso. É um ato de expansão de consciência que depois não volta a encaixar onde estava. Não é possível, não há espaço. E, portanto, esta permissão e a coragem que é preciso para sairmos da nossa dimensão do dia-a-dia, e quando eu digo isto de sairmos da nossa dimensão do dia-a-dia, eu estou exatamente a dizer sairmos desta dimensão funcional e estética da nossa casa e passarmos a ver a nossa casa, de facto, como algo profundo que expressa toda a minha vida. Aqui está contida toda a minha vida. E isso é, além de valioso, é muito bonito podermos contar com essa ajuda estrutural, acho que é sem dúvida muito bonito. Se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar pelo chat, que ainda temos aqui algum tempo e podemos responder. Ana, queres dizer mais alguma coisa? Creio que referes à Ana Antunes, certo? Somos as duas Anas. Obrigada, Sofia, espetacular. Ana, passamos-te a palavra. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Algo que tenhas lembrado? Não, penso que não. A Sofia foi muito explícita no que disse e acho que realmente aquilo que eu sinto é que o conhecimento direto das ferramentas permite-nos agir, permite-nos fazer coisas e depois de sabermos já não podemos não voltar a não saber e, portanto, são ferramentas que ficam para o resto da vida e que nos mudam a maneira de olhar o mundo. Ok, espetacular. Obrigada, Ana e Sofia. Eu gostava então de colocar aqui uma questão. Não sei se conseguem ver aqui, S. Gomes coloca aqui uma questão. É possível resolver questões de fobias através do Feng Shui? Essa questão é interessante, exatamente porque nos leva as nossas casas, ainda hoje. Eu vou tentar ser breve a responder à pergunta. Temos mais 5 minutos. Bom, vou ser muito breve. Ou seja, hoje me perguntavam o que era Feng Shui. Hoje uma pessoa que não sabe e que nunca... Hoje me perguntava o que é que eu diria que é Feng Shui. Para mim, Feng Shui é uma visão multidimensional e consciente da casa. A ferramenta do Feng Shui é sempre complementar a outras terapias ou a outros métodos que consideremos válidos para nos melhorarmos, para vivermos melhor. Claro que, em termos de Feng Shui, nós podemos, sem dúvida, melhorar questões de fobias, sem dúvida alguma, mas tem de haver também um trabalho interno. Estou-me a fazer entender, ou seja, não é só aqui, ou seja, as fobias são um processo interno. E não é só por eu, por exemplo, a mudar uma coisa de sítio ou arranjar aquela infiltração que a fobia vai desaparecer. Pode melhorar, mas falta depois o resto, ou seja, nós temos que estar, isto sendo um processo simbiótico, nós temos que trabalhar, lá está, multidimensionalmente, portanto trabalhamos no nosso espaço e trabalhamos em nós, e portanto quando nós temos este alinhamento, as coisas são sem dúvida poderosíssimas. Por isso, a resposta é sim, mas não só. Obrigada, espero que tenha respondido. Alguém quer colocar mais alguma questão? Estão à vontade, estou aqui atenta.
Ainda temos aqui uns minutinhos. Ainda temos, exatamente, temos aqui uns minutos. Obrigada. Está aqui a explicar a questão. Consegues ver, Ana? Sofia, desculpa. Neste caso é a minha filha de 8 anos que dorme mal porque tem medo que alguém entre pela janela. Isto é uma questão realmente bastante prática. Obrigada pela questão. Isso é claro que nós temos de perceber, em termos práticos, como é que está a organização do quarto, o que é que ela vê da janela, ou o que é que ela vê das janelas da casa. Portanto, isso pode ser uma questão que ela já traz com ela, pode ser algo que esteja a ser ativado ou catalisado pelo espaço onde ela dorme. É muito importante ter atenção às camas das crianças, exatamente porque hoje em dia as camas das crianças estão normalmente encostadas com um lado à parede por uma questão de espaço, porque são espaços multifunções, não é? Os quartos das crianças, e portanto normalmente não têm a cabeceira encostada à parede. São camas que também têm arrumação debaixo da cama, e isso tudo são condicionantes que não permitem que a nossa energia flua de forma harmoniosa enquanto estamos a dormir. E quando a nossa energia não flui de forma harmoniosa enquanto dormimos, os fluxos vão ficando bloqueados e podem surgir medos, podem surgir insónias, ansiedade da meia da noite, e portanto as camas devem ser de madeira, não no total, porque elas existem, mas são super caras. Portanto, as camas de madeira devem ter uma boa cabeceira. Hoje em dia também existe muito em camas de crianças terem na cabeceira uma zona de arrumos para pessoas mais ansiosas ou com fobias, ou seja o que for. Não deve existir nada na cabeceira sem ser a própria cabeceira, porque isso gera baralhação, gera pressão mental, gera ansiedade e, portanto, idealmente encontrar aqui um equilíbrio na gestão funcional do quarto para que a cama não esteja encostada toda à parede, ou seja, para que a pessoa, se quiser aceder à cama, o possa fazer de ambos os lados, porque assim nós conseguimos o tal yin yang que tínhamos falado há pouco, conseguimos aqui um equilíbrio de yin yang, enquanto que se a cama está encostada de um lado, há só um lado que está ativo, e pode ser um lado demasiado yang ou pode ser um lado demasiado yin. Se for demasiado yang, a pessoa tem insónias, se for demasiado yin, a pessoa tem medos, e portanto, idealmente nós devemos equilibrar a cama e ter a cabeceira encostada à parede. A cama deve também ter pés da cama. Pés da cama não é a elevação do chão, é uma mini cabeceira nos pés, na zona dos pés. Hoje em dia já se voltam a ver camas com pés da cama, mas normalmente não se encontra. E exatamente porque os pés da cama ajudam-nos a aconchegar a nossa energia, a trazer-nos segurança e proteção enquanto dormimos. Eles agem em consonância com a cabeceira da cama. Idealmente, não termos nada guardado debaixo da cama. Isto é mesmo... Hoje em dia, honestamente, parece assim uma luta inglória, porque todos nós temos muitas coisas, temos todos demasiadas coisas e temos que ter sítio para as guardar. E então achámos que houve alguém que encontrou aqui uma magnífica ideia de guardar coisas debaixo da cama. E compromete sem dúvida o nosso sono. E as mesinhas de cabeceira trazem também uma sensação de apoio, portanto, se não tem, deveria de ter também mesinhas de cabeceira. Portanto, encontrar aqui uma forma de gerir o espaço e a melhor maneira mais segura para colocar a cama também. Obrigada, Ana. 2 minutos, só 2 minutos. Olha, estão aqui a agradecer, a Susana está a agradecer. Muito 2 minutos. Qual o setor da casa associado à doença? Sei que essa é uma pergunta fácil de fazer, mas só tens 2 minutos mesmo. Não, vou ser muito breve. Nós temos 9 setores energéticos na casa, não é? Cada um deles pode estar a vibrar de forma equilibrada e saudável, ou cada um deles pode estar em desalinho, em desequilíbrio. Cada um deles pode propiciar doenças quando está em desequilíbrio. E, portanto, cada um deles tem, no fundo, a sua variante sombra. Temos a variante luz e a variante sombra. O setor que se diz que é o setor da saúde é o setor 5, o setor do centro. Mas ele não age sozinho, ele tem sempre a influência de todos os outros. E, portanto, temos que ter aqui uma leitura sempre integrada para perceber de onde é que isso vem, de onde é que o desequilíbrio possa vir. Obrigada, Sofia. Pronto, acho que chegamos então aqui ao fim do nosso webinar. Tínhamos prometido 40 minutos, ficamos um pouquinho mais, mas agradeço imenso a Ana Antunes
e à Sofia queria mesmo que realmente vocês fazem assim um trabalho, torna-se tudo tão simples e tão fácil de entender e tão prático para realmente podermos sermos capazes e autónomos para criar a mudança, a transformação. Acima de tudo, eu acho que é isso, é ter uma ferramenta que nos permite essa capacidade de realmente efetuar a transformação. E, efetivamente há muitas, mas esta por acaso acho extremamente interessante, isto é espetacular. Olha, a Ana Grilo também está a agradecer pela explicação em relação à doença. A todos os participantes, muito obrigada por viajar este maiden voyage, esta primeira viagem neste espaço virtual webinar connosco, espero que seja o primeiro de muitos. Eu vou-vos entretanto enviar um e-mail se quiserem realmente ficar com os dados destas duas pessoas espetaculares, a Ana e a Sofia, que operam entre Lisboa e Porto, mas podem ficar descansados que eles ambas vão dar uma formação, um pequeno curso em setembro e outubro, vai-se dividir em 2 fins de semana, no final de setembro e início de outubro, e vou-vos enviar todos os dados desse mini curso, e claro, quem participou neste webinar terá ainda umas opções extra para poder participar, umas mais-valias por estar cá, mas de facto aproveitem, tanto a Ana como a Sofia se centram muito mais em Lisboa, porque estão mais por lá, por isso isto é mesmo de aproveitar ter aqui esta dupla maravilhosa cá no Porto, fisicamente a dar aulas, e num sentido também de poder nos proporcionar estas ferramentas para nós aplicarmos nas nossas vidas e na vida da nossa família. É uma recomendação, deixo-vos depois à vossa revelia. Um abraço, não sei se querem deixar um abraço também. Tem que falar para aparecerem. Sim. Adeus, obrigada pela atenção. É sempre bom falar destes temas e partilhar informação acerca deles. Sofia? Obrigada a todos. Pode ser que nos encontremos presencialmente um dia. Obrigada. Obrigada a todos e um abraço. Muito obrigada. Até breve.